Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, imparáveis. Vamos para mais uma grande aula. Eu quero cumprimentar todos vocês com uma excepcional noite. Dizer que eu estou aqui de novo ao longo dos dias. A garganta está um pouco inflamada. Hoje é sábado de aleluia. Mas a gente está aqui fazendo o que precisa ser feito, que é ministrando aula boa para vocês e aula boa de questões. Então, vou pedir para você de novo, como sempre eu peço nesses eventos, compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas. Faz com que todos os seus amigos venham para cá. Nós estamos em mais uma Operação Papa Mike. Hoje eu estou no meu office aqui em casa, tá? Estou um pouco adoentado, mas o que importa é que, se você for ver, todos os dias a Tribo tem feito muita aula boa para você. E você sabe que quanto mais se aproxima o dia da prova, menos farofa, menos perda de tempo a gente tem que ter e mais objetividade na resolução de questões. Então se atentem, esse tipo de aula, como as operações, é para resolver o máximo de questões temáticas possível que estão no seu edital. Não é para ficar o tempo inteiro só mandando abraço para você. Eu sei que há uma carência muito grande de vocês, mas olha, se atente a esse modelo. É um modelo que realmente é interessante para você se preparar para concurso. Vou saber aqui, inclusive, do meu time, qual é a sequência de professores que vamos ter aqui. Enquanto isso, eu quero que você compartilhe essa transmissão aí com o máximo de amigos possível. Joga para os seus conhecidos, parentes, faz a galera toda vir para cá para esse circuito, tá? Vou perguntar aqui a ordem dos profs nas operações. Inclusive, saindo dessa operação, já entro em outra operação, que é a operação da Polícia Civil do Ceará. Você tem ideia do que a Tribo faz por você? Enquanto está rolando essa operação aqui para a Polícia Militar do Ceará, concomitantemente, está rolando uma para a Polícia Civil do Ceará. Cara, a Tribo é realmente fora da curva, tá? Já perguntei a galera qual é a sequência dos professores que entrarão aqui, né?
em direito constitucional. Eu vou entrar com constitucional, mas tem outros professores além de mim que resolverão questões nessa noite. Já compartilhou? Já deixou o like no vídeo? Se já fez isso, já aproveita a oportunidade para adquirir também o seu Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará, um curso completo online em que você pode estudar com todas as ferramentas necessárias para a sua aprovação. Inclusive, todas as aulas de questões são gravadas pós-edital. Até porque, diferente dos nossos concorrentes, nós temos aulas ao vivo dentro da plataforma porque investimos pesado em tecnologia. Então, você consegue entrar na plataforma e ter acesso a mim e aos professores com aulas ao vivo, direto da própria plataforma, onde você se relaciona conosco e vê as aulas na íntegra, tá? Isso é que é legal. As aulas também ficam salvas nos dispositivos legais do site, e aí você consegue acompanhar o replay e ver quantas vezes você quiser, tá? Aproveite, encoste a câmera do seu celular nesse QR Code, ou então chama um desses WhatsApps que estão aparecendo aqui embaixo, que vai ser o mesmo mecanismo de distribuição. Mas aproveita, vem para cima do Intensivão Premium, tá? Não esqueça que nós também estamos chegando já, cada dia que se passa, mais perto da prova e, consequentemente, da nossa mega revisão de véspera, tá? Na próxima semana já vamos definir o local, porque estávamos na busca de um local para 1.000, só que nós já ultrapassamos 1.000 ingressos vendidos, então a gente quer um local para 1.500 e vamos limitar às 1.500 pessoas para não virar uma balbúrdia, porque aí só se for num Castelão, né? A gente teria que locar o Castelão ou o ginásio Paula Sarazarte ou até o centro de eventos para poder fazer um movimento desse. E aí é mais trabalheira ainda, com 3, 4 mil pessoas. Queremos limitar a 1.500. Mas eu fico muito feliz do tantão de gente que a gente está em conta. Quem acha que o que eu estou falando é mentira, se prepare para a mega revisão de véspera e compare com qualquer outra, tanto a título de número de pessoas, como a título de entrega descomunal, né? A gente não brinca nas mega revisões de véspera, realmente é diferente o que a tribo faz. Você vai receber, ó, um material como esse aqui, esse foi da mega revisão de véspera da PM Pernambuco. Você vai receber uma camiseta muito legal e você vai receber uma pulseira ativacional ali para você declarar que realmente você está com a tribo que mais aprova no Brasil e a tribo que mais cresce no nosso país inteiro no que diz respeito a concursos especialmente regionais. Então, preparação para a Polícia Militar do Ceará, você já sabe, nós somos referências e nós não vamos brincar com isso. Podemos começar? Você já pegou o seu material? Já? Tá tudo certinho então? Então vamos começar, né? Vamos começar com o que efetivamente importa agora. Vamos começar respondendo questões de direito constitucional e o assunto é poder judiciário, tá? Poder judiciário, como você vê aí especialmente na tela. Que tipo de questões eu selecionei? Questões mais complexas e outras mais tranquilas. Essa já tem uma leitura maior e já traz ali um ensinamento constitucional ligado à letra de lei do assunto poder judiciário. Diz assim, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados princípios constitucionais enumerados em seção específica da Carta Magna, dentre os quais está correta apenas a alternativa, ou seja, está pedindo o que é o certo aí. Item A. 1/4 dos lugares do TRF, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal, já dá para ver que é mentira, porque não tem nada de 1/4 ligado à formatação de distribuição de pessoal no Poder Judiciário. É sempre o quinto, é o chamado quinto constitucional. Tá? Então, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do DF dos territórios será composto de membros do MP com mais de 10 anos de carreira. Tá? Tudo o resto aí está certo. O negócio foi assim, 1/4 que tem aí. Não é 1/4, é 1/5. B. Somente pelo voto da maioria simples dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Não é pelo voto da maioria simples. É pelo voto da maioria absoluta. Tá? Absoluta. Errou de novo. C. Os subsídios dos ministros dos tribunais superiores corresponderão a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em leis escalonadas em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre um e outro ser superior a 10% ou inferior a 5%. Nem exceder 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Obedecido em qualquer caso,
o que está no artigo 37. Perfeito, isso é letra da lei, você deveria ter marcado o item C. Vamos para as outras. D. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Opa lá. Vamos lá, com calma. E aqui está certo. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação, excetuando-se os decididos pela Justiça Militar. O julgamento será secreto. Não existe essa exceção para tribunal militar. Esse é o erro dessa questão. Tá tudo certo. O problema é essa parte aqui, ó. Ela não deveria estar. Item E. Nos tribunais com um número superior a 25... A 25 eu já li da forma correta. Aqui tem 20, ó. É 25. Eu já decorei essa parte aqui, né? Nos tribunais com número superior a 25, está dizendo 21. É 25 juízes. Poderão ser constituídos órgãos especiais com o mínimo de 11 e o máximo de 25, tá? Esse máximo de 21 membros está errado, é 25 membros. Onde tem 21, leia-se 25. Esse é o erro, portanto, como eu estou numa aula de questões, a primeira questão é o item C de casa. Tá? Lembrando que você, quando tiver muitas dúvidas nas questões, recorra às aulas teóricas. 2. De acordo com a Constituição Federal, o STF, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, item A, são órgãos do Judiciário, sendo que apenas o Conselho Nacional de Justiça não tem sede na capital federal. Errado. Ó, tanto STF, anote, STF, como TST e CNJ são órgãos do judiciário que tem sede na capital Brasília, que é a capital federal do Brasil. Então está errado. B. Tem sede na capital federal, sendo que apenas o Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário. Errado, porque o Conselho Nacional de Justiça é órgão, sim, do Poder Judiciário. Ele só não tem poder judicante, ou seja, de dizer o direito. C. Tem sede na capital federal, sendo que todos são órgãos do Poder Judiciário. Correto. É justamente o que está no artigo 92 da Constituição. Tá? D. São órgãos do Judiciário, sendo que apenas o STF tem sede na capital federal. Tá? Por enquanto, o item C. Tá? O D está errado. Está dizendo que apenas o STF tem sede na capital federal. Pô, acabei de falar. Item E. São órgãos do Judiciário, sendo que apenas o TST não tem. Pô, todos os tribunais superiores têm sede na capital federal. Então ficou fácil. Gabarito da segunda questão é o item C de casa. Terceira questão, vamos resolver cada vez mais questões que mais perto a gente fica da aprovação. Analise afirmativas abaixo a respeito da disciplina constitucional do Poder Judiciário e seus respectivos órgãos. Vamos lá, sem perda de tempo. Qual é o gabarito que você marcaria na 3? Vamos primeiro ler essas numerações. 1. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Eles podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Essa 1, tá certo ou errado? Pessoal, os legitimados para a propositura de ADIM, assim como o da ADC, eles fazem parte de um rol taxativo definido pelo artigo 103. Tá? Então, tá errado o item 1. O item 1 aqui eu já vou botar errado. Tá bom? Tá errado. Qual é o dispositivo legal que você vai ter que ler? Artigo, anote aí, artigo 103 da Constituição Federal de 88. Lá tem os legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. 2. Incumbe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Federal. Errado. Errado. Se você ler o artigo 102, inciso 1 da Constituição, você vai ver que compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, via controle concentrado, cabendo ao Tribunal de Justiça a competência para o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição estadual. Então, é Constituição estadual. Está errado esse federal aqui. Tá? Então, o erro é esse. Incumbe aos Estados a instituição de representação de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual e não da Constituição Federal. Esse é o erro. Questão um pouco mais complexa, né? Que envolveu a parte mais técnica do artigo 102. 3.
Aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Certo ou errado? Certo. Realmente, isso a gente tira do artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal. Tá? Tá certo. 4. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. É aquela regra mnemônica, né? STJ, somos todos de Jesus. Qual é a idade de Jesus que eu lembro? 33. Então tá certo, 33 ministros. Qual é o gabarito correto da terceira questão? D de dado. São corretas a afirmativas 3 e a afirmativa 4. Ficou fácil, né? Terceira questão está superada. Isso que é legal de resolver questão. Vamos para a próxima. 4. Presta atenção. São órgãos do judiciário, essa está bem fácil, exceto o... Aí ficou só exceção, né, cara? Você está de graça. É para não zerar. O gabarito é item A, Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O STF é órgão do judiciário, o CNJ também, o STJ também e o TST também. Portanto, o gabarito da 4 ficou bem fácil. Questão de número 5. Em relação às garantias constitucionais asseguradas ao judiciário e seus membros, estou pegando só questões do judiciário, é incorreto afirmar que... O que é que está errado aí, senhoras e senhores? Me diga. Item A. Os juízes gozam das garantias da vitaliciedade e da estabilidade. O que é que você marcaria? Que no primeiro grau, lembrando que eu já estudei isso na parte teórica contigo, só serão adquiridas após 2 anos de exercício. Isso está certo ou errado? Lembrando que ele está pedindo a errada. A errada. E aí? Cara, eles não têm estabilidade não, velho. Eles só têm vitaliciedade. Então essa parte aqui, ó, tá errado. Pronto, já é essa. Já é essa. Todas as outras estão perfeitamente de acordo com a letra da lei constitucional. Então a quinta questão está superada. Vamos para a sexta. Sexta. Diz assim, ó. João, até então advogado, torna-se desembargador do Tribunal de Justiça do Estado-alvo, após a observância de todas as formalidades constitucionais e legais inerentes ao mecanismo do quinto constitucional, que é 1/5 dos lugares dos tribunais, será composto por membros oriundos do MP e de advogados. Nesse cenário, é correto afirmar que João fará jus a... Item A. Cara é desembargador. Então ele tem que ter vitaliciedade, não é? Item A. Vitaliciedade automaticamente a partir da investidura do cargo. Qual é o momento que ele vai ter vitaliciedade? Você não pode confundir a estabilidade com a vitaliciedade. Não existe estabilidade para juiz. Então, onde tiver estabilidade, meu filho risca. Tá? O gabarito é o item A, pessoal. Vitaliciedade automaticamente a partir da investidura, que é a posse dele no cargo. Perfeito. Lucas, por que não é o E? Porque está falando que é 3 anos. Já não é. Ó. Aqui no C, vitaliciedade após o estágio de vitaliciamento de 2 anos. Não, é a partir da investidura do cargo que ele se torna automaticamente vitalício. Tá? Por quê? Porque o juízo de 2º grau, eu não estou falando do juízo de 1º grau, cuidado, ele é exceção, anote isso por favor. Lucas, mas ele é exceção mesmo? É. O desembargador, ele é um juiz de 2º grau e ele é responsável por julgar decisões que foram tomadas por juízes de primeira instância em tribunais estaduais ou federais. Ele adquire a vitaliciedade no momento da posse, tá? E não quando se passam os 2 anos, é diferente. Se o juiz acha que tem moral, é porque não conheceu o desembargador. Se o juiz acha que é Deus, o desembargador tem a certeza. Tá? É desse jeito que funciona no Brasil. Portanto, questão de número 6, item A. Tá? Questão de número 7 agora. Vamos lá. A Constituição Federal permite expressamente aos juízes. Pessoal, a ideia de resolver questão é essa, é pé e papum. Não tem muito para firula e conversinha, não. É cara crachá. É por isso que você não desarma nos estudos. Porque você resolve uma questão, o professor passa 1 hora comentando. Vamos lá. Item A. A Constituição Federal permite expressamente aos juízes. Vai, concentra. Item A. Dedicar-se à atividade político-partidária. Errado. A Constituição proíbe isso. B. Exercer, desde que esteja em disponibilidade, outra função pública. Errado. A vedação se aplica mesmo se o juiz estiver em disponibilidade. Errado. C. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou por aposentadoria ou exoneração, desde que decorridos pelo menos 2 anos. Errado. A Constituição não permite essa prática em nenhuma hipótese. Errado. D. Acumular o exercício da magistratura com um cargo público de magistério. Isso pode? Pode. Essa é a única exceção permitida para o acúmulo de funções por juízes.
ou seja, o magistério, que é quando ele funciona como professor. Então, essa está certa. É receber, desde que a título gratuito, contribuições de pessoas físicas. Não, os juízes não podem receber contribuições nem de pessoa física nem de pessoa jurídica, mesmo que a título gratuito. É o que diz a Constituição, portanto, nós já temos o gabarito oficial dessa questão. Item D de dado na questão de número 7. Como é bom responder questões de forma objetiva. 8. Um grupo de estudantes realizou um alentado debate a respeito da garantia do foro, por prerrogativa de função de juízes de direito, segundo a qual devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça. O debate versou mais especificamente sobre a sua compatibilidade ou não com o princípio da igualdade. Ao final, concluíram corretamente que essa garantia, observados os requisitos específicos a serem atendidos para que se torne operativa, item A, não foi recepcionada pela ordem constitucional, pois é incompatível com o princípio da igualdade. Certo ou errado, item A? Errado. Errado. Porque foi recepcionado. O erro é esse. Não deveria ser não foi recepcionada, porque foi recepcionado. Então deveria ser assim, ó, foi recepcionada pela ordem constitucional, havendo inclusive diversas previsões nesse sentido, tipo no texto constitucional. Está errado. B. Alcança todas as ações ajuizadas em face dos juízes de direito, qualquer que seja sua natureza. Errado. Por quê, Lucas? Porque o foro por prerrogativa de função se limita às ações que julgam crimes comuns e de responsabilidade. Então está errado. C. Alcança o julgamento dos juízes de direito apenas pela prática de crimes comuns, ressalvada a competência da Justiça Federal. Mentira. A ressalva é quanto aos crimes de competência da Justiça Eleitoral e não da Justiça Federal. É da Justiça Eleitoral. D. Alcança o julgamento dos juízes de direito pela prática de crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. E aí? E aí está correto. Acabei de explicar justamente na alternativa C. Por isso que uma questão vai puxando a outra. Então, o gabarito da 8 já está superado. É o item D de dado. Questão de número 9. Estilo certo ou errado, para dar uma quebrada, compete ao Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, formular políticas sociais e econômicas na área da saúde. Certo ou errado? Está errado. Está errado porque a teoria da separação dos poderes, que foi aquela lá que o Montesquieu criou, né? Estabelece, pessoal, que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Tá? Você tem que entender que cada um possui funções típicas. Então, tem a função típica de cada um e possui também funções atípicas. Quando eu falo de formulação de políticas públicas de saúde, essa é a função típica de quem? Do Executivo. Com apoio de quem? Do Legislativo. O Judiciário ele não participa da formulação de políticas públicas, mas ele garante judicialmente o direito à saúde quando for prejudicado. Está errado porque está atribuindo ao Judiciário uma função que não é dele. Simples assim. Então, questão de número 9 está errada. Questão 10. Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e os do DF, assim como os membros do MP, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Você marcaria certo ou errado na 10? Tá certo. Tá certo, porque realmente a questão está tratando das competências dos TJs, tá? Competência dos tribunais de justiça, para julgar determinadas autoridades, e essa regra aqui, ela está prevista no artigo 96, inciso 3, tá? Da Constituição Federal. Então, gabarito correto. Questão de número 10, correto. Questão de número 11. Os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei somente pelo voto. Pelo voto A. Da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Certo ou errado? Certo. Letra fria da lei, está perfeita, é o gabarito A. É isso que está no artigo 97. Aqui eles só copiaram e colaram. Né? Artigo 97 da Constituição Federal, de 88, diz que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros da respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Os requisitos para que os tribunais possam declarar a inconstitucionalidade de lei, anote, são esses, para que o tribunal possa
declarar a inconstitucionalidade de lei. Os requisitos são esses, ó. 1. Voto da maioria absoluta dos membros, voto da MA. 2. Tem que ter os membros do respectivo tribunal votando, né? Respectivo tribunal, ou seja, seus próprios membros votando. E 3. Ou pode ter os membros do respectivo órgão especial. Respectivo órgão especial. Ou podem ter os membros do respectivo órgão especial. Leia e releia o artigo 97 da Constituição. Você vai ver que realmente o gabarito dessa questão de número 11 é o item A, maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Isso cai em prova. Questão 12. Acerca das disposições sobre o Poder Judiciário previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que, item A, os juízes gozam de garantias. Verdade. Como é o caso da vitaliciedade. Que no primeiro grau só será adquirida após 3 anos. Mentira, é após 2. B. 1/5 dos lugares dos TRF, dos Tribunais dos Estados e do DF dos Territórios, será composto por membros. Até aí tá certo. Do MP, com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Indicados em lista tríplice. Eita, é aqui que tá, ó. Não são indicados em lista tríplice. Não são indicados em lista tríplice. Eles são indicados em lista sextupla. Eles são formados em lista sextupla e não em lista tríplice. Leia o artigo 94 da Constituição Federal. Esse é o erro. C. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Ok. Sob pena de nulidade. Ok. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes ou a seus advogados. Ok. Ou somente a estes. Ok. Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. C de casa. Gabarito correto. Perfeito. Perfeito. Justificativa legal, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Lucas, por que não é AD? Vamos ver AD, vamos? A promoção por merecimento pressupõe 3 anos de exercício na respectiva entrância. Mentira. É 2 anos de exercício na respectiva entrância. Só ler todo o 93 que você vai encontrar isso. Item E. Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 4 anos. Mentira. É antes de decorridos 3 anos. Isso está no artigo 95, inciso 5 da Constituição Federal. Portanto, o gabarito oficial da 12, indubitavelmente, é o item C de conhecimento. Conhecimento. Beleza? Olha, eu tenho certeza que resolver questões de uma maneira mais metódica e estruturada é o que vai poder te colocar a mão na vaga, te fazer colocar a mão na vaga. Não tem essa de perder tempo em uma questão, pelo menos não para aula de questões. Quando é que você tem que maturar mais as informações? Quando for aula de teoria. A aula de questões tem que ser assim. Informações breves, dizendo item a item por que está errado ou por que está certo, e já vai para outra questão. Eu aprendi isso num dos concursos, quando eu passei em vários concursos públicos, que a prova são as medalhas do meu esforço lá atrás. Hoje eu não sou mais concursado, mas eu consegui mais de 10 aprovações fazendo isso. Especialmente quando eu entrei na reta só de resolver questões. Então eu pegava essa reta final de prova e eu resolvia muitas questões, muitas. E sempre nesse estilo, pei, pá, pum, item a item, por que está errado, já ia para outro, já ia para outro. O acúmulo de questões foi o que me fez passar em concurso. Quanto mais questão resolver, mais perto você fica de passar. Beleza? Eu tenho certeza disso. Galera do YouTube, é isso. Deixa eu ver aqui se o meu time já me atualizou, já que eu estou ao vivo, para eu entender qual é a sequência das aulas que a gente vai ter agora, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá, nós já temos a sequência aqui. Operação Sertão PMCE. Eu estou pegando questões de constitucional. Quem vai entrar agora é Jobson Castelo, com questões de língua portuguesa. Depois vem Ricardo Rotelli, com questões de processo penal.
depois vem, aí pronto, acaba, né? E aí já é outra operação. Inclusive, vou ter que sair daqui agora para entrar em outra operação, que é a Operação Papa Charlie. Mas vocês vão ficar muito bem acompanhados com língua portuguesa em questões com o professor Jobson. Galera, eu vou reafirmar, isso está sendo proposital. Quanto mais você responder questão, melhor. Coloque isso na tua cabeça. Fuja de aulas onde o professor é desnecessário. Perceba, existe um momento que eu estou até leve para brincar com vocês, mas sinceramente eu quero formar um exército de pessoas aprovadas. Então, quando vocês verem que estão perdendo tempo com alguma aula, saiam dela e foquem em aulas mais objetivas. Nesse momento, o que tu mais precisa é de foco. E o foco agora é em responder um número maior de questões. Quanto mais questão respondida, mais perto de passar você fica. O que você quer nesse momento não é brincar nas aulas do YouTube. Você precisa fomentar a tua base. Essa base, muitas vezes, em direito constitucional, pode até estar legal em poder executivo, mas às vezes não está tão legal em poder judiciário. Por isso que eu trouxe questões de poder judiciário. E eu vou ficar trazendo questões temáticas, assunto por assunto do edital, para responder com vocês. É o que o Jobson vai fazer agora. Ele vai trazer questões de um tema específico da língua portuguesa. É o que o Rocelli vai fazer também em processo penal. Então aproveite, acompanhe na íntegra essas aulas e esteja com a tribo, porque com certeza você vai ser beneficiado. E não esquece, nós estamos com uma super promoção no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará, onde você tem acesso agora com essa super promoção. Basta você encostar a câmera do seu celular, se você estiver acompanhando pela TV, nesse QR Code, usar o cupom PMCE e você vai ter uma baita de uma promoção. Lembrando que isso vai acabar, então aproveite logo enquanto nós estamos disponíveis com essa promoção do Intensivão Premium para você. Dentro do Intensivão Premium você vai ter milhares e milhares de questões comentadas como essa, são várias. Vários vídeos de questões assim, desse jeito que eu acabei de fazer. Dentre materiais em flashcards, guias de consulta rápida, dentre simulados todos os domingos. Por exemplo, amanhã, domingo, já sobe um simulado para você na área do aluno. Se você for rota, sobe um simulado comentado. Se você for Intensivão Premium, da PM Ceará, sobe um simulado gabaritado. Isso são coisas que só a tribo efetivamente tem feito por ti. Portanto, aproveita, cara. São situações positivas que vão te fazer passar. É isso que a gente está focando, em entregar o nosso melhor para você. Forte abraço. Fica com o Jobson agora. Não sai daqui. Mais uma Operação Sertão concluída com sucesso da minha parte. Agora eu vou partir para outra operação, que é a Operação Papa Charlie, com foco na PCCE. Mas você que vai fazer PM Ceará, continue por aqui. Tamo junto, que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas, na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Fala guerreiro, fala guerreira, por cá professor Jobson, e eu quero resolver com você algumas questões aqui em mais um evento da tribo, tá? Só que antes de resolver essas questões, eu tô olhando aqui para o card da mega revisão de véspera. Todo mundo sabe que a MRV da tribo é de longe, senhoras e senhores, um dos melhores eventos de véspera que a gente tem, eu vou dizer no Ceará para ser humilde, tá? Mas é um dos melhores eventos de véspera que a gente tem no Brasil, certo? E no dia 12 de julho, a gente vai ter mais uma vez uma MRV, tá? E eu acredito que todo mundo já sabe que na MRV você tem material impresso, eu tenho que usar minha colinha de tanta coisa que tem
na MRV, mas vamos lá. Eu tenho material impresso, eu tenho as camisetas personalizadas, tá? Todo mundo sabe que a MRV ela costuma acontecer nos melhores locais possíveis, né? A de 2022, se não tá me falhando a memória, para as senhoras e os senhores terem uma ideia, foi no Vila Galé, da Praia do Futuro. Então, assim, não é uma coisa feita de bolo, não é uma coisa feita de qualquer jeito, não é um evento que a gente vá ali para brincar. A gente vai lá fazer o nosso melhor para garantir a melhor condição para você na hora da prova, beleza? Então, se você já quer garantir preço de primeiro lote, clica aqui, ó, aponta o teu celular para esse QR Code que está aparecendo bem aqui. Beleza? E eu quero resolver com as senhoras e os senhores algumas questões aqui de conteúdos que eu sou suspeito para falar, porque, ao meu ver, esses conteúdos eles são muito recorrentes, eles aparecem nos mais diversos cenários, nas mais diversas situações, beleza? Então, vamos embora? Vamos aqui resolver algumas questões, senhoras e senhores. Primeira questão que eu tenho aqui, ela trata de função sintática. Para você que não se lembra, função sintática é um processo de análise. Por quê? Para você identificar a função sintática de um termo, você obrigatoriamente precisará fazer uma análise sintática, beleza? O que eu gostaria que ficasse claro para as senhoras e para os senhores é que quando eu falo de análise sintática, eu estou falando de identificar as funções ou os papéis que uma determinada palavra ou que várias palavras vão ocupar dentro de um enunciado. Para nós, a banca aqui, ela delimitou que nós precisaríamos identificar apenas o que está negritado. E aí ela colocou funções diferentes, tá? Deixa eu já, para facilitar a vida de todo mundo, porque às vezes você está aqui no chat dizendo assim, eu não sei nem o que é objeto direto, eu não sei nem o que é objeto indireto, então deixa eu já destacar aqui para você, tá? Objeto direto e objeto indireto são tipos de complementos verbais, beleza? Já o complemento nominal, ele, ao invés de completar o sentido de um verbo, no caso do complemento nominal, a gente tem um elemento que completa o sentido de um nome, certo? Jobson, mas professor, e o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo que ele funciona como elemento de circunstância. Então, as senhoras e os senhores podem dizer que o adjunto adverbial é um termo circunstanciador, beleza? Professor, certo. Mas aí me diga uma coisa, o que é que eu preciso? Eu preciso saber de tudo isso para resolver uma questão dessa? Não, mas isso pode facilitar a tua vida. Para resolver uma questão dessa, você vai olhar para o verbo. A automação de serviços oferece vantagens econômicas às empresas. Qual é o verbo? Oferecer. Qual é a primeira coisa que você vai analisar? Esse verbo, ele precisa de complemento? Parece que precisa, né? Se eu disser João ofereceu. Quem oferece? Oferece alguma coisa a alguém, né? Então você vai perceber que esse verbo oferecer, ele vai exigir das senhoras e dos senhores dois complementos. O primeiro complemento que se liga a esse verbo sem presença de preposição, eu vou dar o nome de objeto direto. E o segundo complemento que se liga a esse verbo com presença de preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Tranquilo? Então, professor, se eu for por esse caminho, se eu resolver dessa maneira, dá certo? Dá certo, com toda certeza. Então você vai perceber que aqui você tem
uma crase, e a crase é um processo de junção de preposição mais artigo, e ela vai acontecer depois do verbo ou de um nome quando esse verbo ou esse nome tem uma preposição e um artigo é exigido pelo substantivo feminino que vem depois. Então, quem oferece, oferece algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então, aqui, empresas funciona como objeto indireto. Portanto, o gabarito dessa questão, senhoras e senhores, vai ser bravo. Lembrem-se, tá? Objeto direto é um tipo de complemento, objeto indireto é outro tipo de complemento. Então, você pode, num mesmo verbo, ter aí a presença de dois complementos verbais ao mesmo tempo, tá? Isso é um ponto importante, beleza? Charlie e Delta estão errados. Aqui, por exemplo, ó, no complemento nominal, eu poderia dizer que há problemas complementa o sentido de imune. Imune é um adjetivo. Então, há problemas é complemento nominal, beleza? Se eu disser assim, ó, atualmente, a tribo é o melhor curso. Professor babão, ou professor babão. É não, cara, é porque eu tenho que valorizar o lugar onde eu tô, eu tenho que valorizar a equipe da qual eu faço parte. Assim como você, na hora que você botar, ó, a divisazinha lá no seu braço, você vai valorizar seu pelotão, você vai valorizar o grupamento que tá com você no patrulhamento dentro da viatura. Então eu tenho que valorizar minha equipe aqui também, beleza? Então, quando eu digo esse atualmente, senhoras e senhores, eu estou querendo ou não dar uma ideia de circunstância. Professor, qual é a circunstância aí? É uma circunstância de tempo, tá? Adjunto adverbial e adjunto adnominal nunca serão obrigatórios, beleza? Ponto importante das senhoras e dos senhores se lembrarem, tá? Eles trazem ali uma informação adicional. Adjunto adverbial traz uma circunstância, adjunto adnominal traz uma especificação, tá? Vamos lá, próxima questão. Há um sufixo formador de advérbio em. Preciso que você lembre logo que para você conseguir resolver uma questão dessa, a primeira coisa que você vai se lembrar é de que o advérbio ele é um elemento invariável, ou seja, ele não pode ser flexionado. Professor, como assim ele não pode ser flexionado? Advérbio não pode, tá? Não pode mudar de gênero. Advérbio não tem gênero, tá? E advérbio não tem número, ou seja, não existe advérbio masculino ou feminino e não existe advérbio no plural, beleza? Isso são dois pontos que você já consegue utilizar para resolver uma questão. Professor, peraí, voei. Como assim? Inegociável, você pode colocar no plural, né? Inegociáveis. Então, se o advérbio é invariável, você já não vai dizer que inegociável poderia ser advérbio. Inegociável aqui é palavra variável, é uma qualidade, então eu vou dizer que é um adjetivo, tá? Desenvolvimento, você pode fazer a mesma coisa, você pode colocar um S, tá? Só que desenvolvimento não é uma qualidade, não é uma característica, é um nome. Então, se desenvolvimento é um nome, você tem outra classe de palavra, que nesse caso é o substantivo, beleza? Automatizar, você lembra logo que palavras que terminam com AR costumam ser verbos. Falar, correr, escrever, responder. Então, automatizar também é verbo. Verbo este, senhoras e senhores, que está no infinitivo, beleza? Infinitivo, verbo com terminação
R. Professor, mas AR, ER, IR pode ser? Pode. Essas vogais que você coloca, AR, ER e IR, são as vogais temáticas que unem o verbo, o radical do verbo, me perdoe, que unem o radical do verbo à desinência, que vai dar essa ideia de modo, beleza? Portanto, senhoras e senhores, o gabarito dessa questão é item B de bravo. Tem um bizu também, tem um outro bizu que você pode lembrar. Palavra terminou em mente. Esse sufixo, ele é chamado de sufixo formador de advérbio. Ele vai formar advérbio de tempo, ele vai formar advérbio de modo. Então, rapidamente, advérbio de modo. Atualmente, advérbio de tempo. Beleza? Então, pegou ali o guerreiro, a guerreira pegou uma palavra que terminou em mente, já entenda que você vai poder marcar ali, qualificar aquela palavra como uma palavra chamada advérbio, porque você não vai conseguir flexionar, beleza? Por esse motivo, senhoras e senhores, gabarito desta questão, item B de bravo, tá? Terceira questão. A norma apresentada entre colchetes, deixa eu já marcar aqui os colchetes para as senhoras e para os senhores perceberem. Tá aqui a marcação. Eu acredito que com esse azul dá para todo mundo enxergar. Com esse azul aqui, todo mundo vai conseguir enxergar direitinho, tá? A norma apresentada entre colchetes, que corresponde ao emprego da vírgula, está correta em... No item A, ela está dizendo que a vírgula ela está separando pleonasmos. Professor, eu não me lembro o que é um pleonasmo. O pleonasmo ele é uma repetição de ideias desnecessária, tá? Ela é uma repetição de ideias e essa repetição de ideias ela entra no campo semântico, tá? Professor, mas espera aí, eu tô com uma dúvida porque eu assisti aula de outro professor, em outro lugar, e o cara falou que pleonasmo é repetição de termos. Pode ser também, professor? Ou o outro professor estava errado? Não, os meus colegas de profissão dificilmente vão errar, porque isso aqui, gente, é um negócio que se eu disser que é uma repetição de ideias, tá certo. Se eu disser que é uma repetição de termos, tá certo do mesmo jeito. Professor, mas eu não entendo como é que ideia e sinônimo vão funcionar como termos. Como é que você constrói ideias? Para você construir ideias, você precisa das palavras. Então, as palavras, os termos, são os elementos estruturadores das ideias. Por isso que eu digo para você, se você ouvir um colega falar que pleonasmo é uma repetição de termos, tá tudo certo, beleza? Jobson, mas eu ainda não consigo entender. Eu digo assim, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Eu posso dizer isso? Posso. Professor, mas aí eu não tenho pleonasmo, não. Não, mas imagine você que essa repetição ela seja uma repetição intencional, como a UES gosta de colocar, por exemplo, dentro de textos literários. Eu estou citando o nome dessa banca aqui com vocês, mas isso acontece em outras bancas. Ah, professor, mas me dá outro exemplo aí. Esse exemplo eu não gostei, não. Não concordo com o senhor, não. Eu estou me preparando aqui para minha prova, mas eu sei mais do que o senhor. Me dê outro aí, que eu não gostei desse, não. Chovia uma chuva fininha. Chovia uma chuva molhada. Sorria com a boca. Sorria um sorriso com a boca. Você percebe que eu tenho aqui uma repetição desnecessária de ideias que são aqui transmitidas por estas palavras. Então aqui você já consegue perceber que eu não tenho essa repetição acontecendo, beleza? A vírgula aqui, ela está separando elementos de mesma função sintática. Por quê?
Grandes quantidades de solo, minerais, fluidos, energia e capacidade computacional, tudo isso funciona como objeto direto para o verbo exigir. Então eu tenho aqui elementos que exercem a mesma função sintática. Quando eu olho para delta, não respondam. Eu tenho uma repetição de termos. Opa, professor, mas é um pleonasmo? Negativo. Eu tenho palavras repetidas. Beleza? Aqui eu tenho palavras repetidas. Professor, mas eu posso entender dessa maneira? Pode, tá? Vocativo não poderia ser. Vocativo é um chamamento. Jobson, obrigado. Você vai me agradecer por uma questão que eu resolvi, você diz, Jobson, obrigado. Aqui sim, nesse Jobson, aí você tem um vocativo, beleza? Ó, no item C, mané é vocativo. Indicar a elipse do verbo. Lembra que elipse, senhoras e senhores, é uma supressão. É quando eu escondo um determinado termo, tá? Aqui eu não tenho isso acontecendo. Beleza? Tudo bem? Então, aqui a vírgula está isolando o vocativo. Dessa forma, só me resta como gabarito, bravo. Se você olhar aqui, o porém, ele me dá a ideia de oposição ou de adversidade. Beleza? Tranquilo. Beleza? Professor, mas espera aí, por que essa conjunção ela está isolada? Porque eu tenho aqui uma locução. Se você prestar atenção bem aqui, eu tenho uma locução adverbial, tá? E aí, naturalmente, estas duas vírgulas são obrigatórias, portanto, bravo é o meu gabarito, tá? O uso do pronome átono se, tá bem aqui, em para quem já e se esforçou intelectual e criativamente, é analisado como próclise. Professor, o que é próclise? É quando o pronome, senhoras e senhores, ele vem antes do verbo, tá? Para você que já está aí estudando há um pouquinho de tempo, você vai lembrar que toda vez que eu tenho próclise, eu preciso ter um atrator. Ou, como algumas bancas gostam de dizer, eu preciso ter condição de próclise, tá? Eu preciso ter condição de próclise, beleza? Professor, é a mesma coisa? A gente pode dizer que o atrator é equivalente à condição de próclise, tá? Jobson, se próclise é o verbo antes, me diga aí, professor, ênclise é o quê? É o verbo depois. E mesóclise? É o verbo não, perdão, é o pronome, desculpa. Próclise, pronome, é antes do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Beleza? Tudo bem? Então vamos aqui. Eu quero que você me diga em qual situação o verbo aqui recebeu o pronome na posição certa. É isso que eu quero que você me diga, tá? O item A, ele está errado. Por quê? Toda palavra negativa, ela é um atrator. Então, não, nunca, jamais vão ser atratores. Aí aqui, o que o camarada fez? Ele usou mesóclise. Ele botou o pronome, tá aqui o pronome, ó. O camarada botou o pronome entre o radical do verbo e a desinência. Só que ele tem um atrator. Entre próclise e mesóclise, o peso maior é da próclise, certo? Então isso é muito importante das senhoras e dos senhores perceberem, tá? A próclise, ela é hierarquicamente mais pesada ou prioritária, tá? Então por isso que alfa tá errado. Se alfa tá errado, bravo tem que ser o meu gabarito. Porque tá aqui a palavra negativa, tá aqui o pronome, beleza? Professor, por que Charlie tá errado? Charlie tá errado porque o advérbio, ele também é um atrator. Então, se tem atrator, eu precisava ter botado o pronome antes do verbo utilizar, certo? E delta tá errado porque preposição mais verbo no gerúndio, eu uso próclise, tá?
preposição em mais verbo no gerúndio, eu vou usar a próclise obrigatoriamente. Tranquilo? Bora mais uma? Vem aqui, vamos lá. Tem um texto aqui, tá? Eu gosto sempre de reforçar a mesma coisa que meu colega Marcelo fala com relação a algumas bancas, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a UES. A UES ela põe 2 textos normalmente em prova. Agora, se tu vai fazer uma prova, por exemplo, de uma banca chamada Consulpan, aí você já se depara com mais de 2 textos em prova. E aí, se você vai fazer uma prova da FGV, você já se depara com pelo menos 3 textos em prova. Se for fazer uma prova da CESP, vai acontecer talvez de você ter, dependendo do perfil de prova de língua portuguesa, você ter ali 4, 5, 6 textos, mas você também poder ter um só texto. Então, a leitura de textos é um elemento essencial para nós, senhoras e senhores. Não tem como nós corrermos, não tem como a gente fugir, porque a interpretação de textos e a compreensão leitora são 2 elementos que, querendo ou não, são elementos majoritários em provas. Então, se eventualmente nós deixamos de lado a interpretação textual e a compreensão leitora, a gente se pega aí numa situação bastante complicada, podendo, dependendo da prova que você vai fazer, perder aí algo em torno de 25 a 30% da tua prova, porque as bancas costumam sim trazer ali um volume ok, eu diria, de questões de interpretação textual e de compreensão leitora, tá? Vou ler o texto, preciso ler o texto, porque quando eu fui fazer o material, eu coloquei questões ligadas a este texto para a gente também entender de que forma é construída uma questão de tipologia textual e de que forma é construída uma questão que trata ali das ideias contidas no texto, para que as senhoras e os senhores possam perceber, tá? Vamos lá. Desde o final de 2022, com o lançamento do ChatGPT, a inteligência artificial retornou com sua popularidade e sua utilização pelo público geral alcançou seu ápice. Apesar da discussão não ser nova, os impactos que ela pode gerar, ainda mais levando em consideração o seu acesso quase que irrestrito, ainda é objetivo de estudo para os pesquisadores. Antes de começarmos, cabe aqui uma pequena explicação do modelo de IA ao qual estamos nos referindo, que é a IA generativa. A sigla é IAG. Essa IA tem capacidade de produzir conteúdo, texto, imagens e vídeos através de demandas feitas pelo seu utilizador. Os exemplos mais populares dessas IAGs são o ChatGPT e o Google Gemini. A gente chama de Gemini, né? Mas é Gemini ou Gemini, tá? Gemini é a pronúncia mais normal. O uso da IAG e suas repercussões têm sido acompanhados nas mais diversas esferas, devido principalmente à facilidade que ela traz para a produção de conteúdo e operacionalização de atividades de maneira automatizada. Um dos mercados mais impactados por essas novidades é o mercado editorial. Como veremos abaixo, apesar de a IA trazer várias facilidades ao trabalho, também coloca à nossa frente novos desafios e requer de seus profissionais um olhar crítico e aprofundado sobre as inequalidades que ela pode produzir se utilizada de forma incorreta. O mercado editorial, e aqui pretendo me referir a ele em todas as suas possíveis ramificações, não só relacionado aos grandes conglomerados editoriais de livros tradicionais, mas também a editoração científica e de conteúdo no geral, tem se beneficiado da utilização das IAGs nas diversas atribuições que fazem parte do seu rol de atividades, desde a geração automática de conteúdo, passando pela revisão gramatical e até a própria criação de ilustrações para publicação. Algumas dessas tarefas, como a revisão gramatical, podem ser entediantes e dispendiosas, e a utilização de IA pode favorecer o trabalho e facilitar a rotina. Escrever um artigo científico e verificar se a normalização está de acordo com o solicitado pela revista é um empenho muitas vezes mais técnico do que intelectual.
Para quem já se esforçou intelectual e criativamente para a elaboração de ideias e de conteúdo, ter que se preocupar com a normalização pode ser muitas vezes frustrante. Nesse contexto, as ferramentas de IA são um importante auxílio para o autor e revisores. Esse horizonte de utilização ainda pode ser ampliado se pensarmos nessas ferramentas como auxiliadoras no processo de tradução ou na geração de resumos, que podem ser avaliados posteriormente por um profissional qualificado. Porém, as possibilidades que a IA traz para o trabalho editorial são bem maiores do que as que falamos até aqui. Esse horizonte ampliado de utilizações, se for usado indiscriminadamente, pode muitas vezes esbarrar numa área cinzenta, onde o que é ético ou não fica confuso. Quando utilizamos a ferramenta não para correção, mas para geração de conteúdo, é correto atribuir uma autoria que, na verdade, não existe? É esperado que não saibamos as fontes exatas do que colocamos para publicação? É bom senso que consideremos como abstração intelectual um resultado proveniente de uma ferramenta estatística sofisticada de prospecção de palavras que imitam o linguajar humano? Até que ponto podemos considerar uma ferramenta algorítmica como fonte de informação e de autonomia científica, criativa e intelectual? Aqui repetiu, perdão. Esses questionamentos, apesar de importantes, não abarcam nem a metade dos problemas que podemos ter com as IAs. Essas ferramentas também apresentam, em seu atual estado da arte, diversas questões complexas sobre sua construção. Os modelos de aprendizado profundo de máquina, Deep Learning, possuem um enorme custo energético e os recursos computacionais utilizados para treinar esses modelos produzem uma grande pegada de carbono. Além disso, questões intrínsecas da sua utilização, da sua construção, como a opacidade algorítmica por trás dessas máquinas e os próprios dados utilizados para alimentar e fomentar o aprendizado de máquina, levantam questões relacionadas à privacidade e a problemas relacionados ao treinamento por dados enviesados e com um potencial desinformativo. A IA deve ser entendida como uma facilitadora para as atividades editoriais e ser utilizada como softwares de apoio no nosso dia a dia de trabalho. Ela precisa ser parte auxiliadora do processo editorial e não o processo editorial em si. Realmente queremos renunciar à sensibilidade artística dos ilustradores para terceirizar esse serviço às ferramentas de IA? O quão nocivo seria quebrar o contrato implícito entre autor e seu público, que espera ler algo produzido por ele e não por uma inteligência artificial? Não existe uma solução fácil nem definitiva quando tratamos do avanço da tecnologia de IA nas práticas editoriais. Assim como muitas das tecnologias disruptivas anteriores, ela vem consolidando seu espaço e seu papel na otimização dessas práticas é inegável. Diante desse cenário, cabe a nós, como profissionais e cidadãos interessados, estabelecer os limites éticos de sua boa utilização, sempre tendo como norte a importância da sensibilidade artística e intelectual humana na produção de conteúdo. Se você olhar para essa questão, você vai ver o seguinte: por suas características formais, por sua função e uso, é correto afirmar que o texto é. Vamos pensar assim, veja você. As senhoras e os senhores viram que eu tenho um texto em que há o uso da primeira pessoa. Jobson, não sei qual é a primeira pessoa não, professor. Estou começando a estudar agora por meio da tribo. Então, dá uma explicada aí. Primeira pessoa é o eu ou o nós. O eu é a primeira do singular e o nós é a primeira do plural. Professor, preciso me lembrar disso? É interessante, tá? Isso pode, num determinado momento, fazer bastante diferença para você que está aí do outro lado me assistindo, tá? Vamos lá. O depoimento, ele é um tipo de texto que ele é mais oralizado, tá? O depoimento, ele é oral. O depoente, ele fala, ele não escreve. A notícia é um texto de cunho informativo. Não é um texto de cunho argumentativo no qual eu posso usar a primeira pessoa. O verbete é uma definição de palavra, né? O verbete é um processo de definição. Verbete, inclusive, é considerado um tipo de texto metalinguístico e ele não tem ali um posicionamento. Você não vai usar a primeira pessoa num verbete, você só pode ter como gabarito alfa, né?
Eu tenho aqui um artigo de opinião na qual um autor ele se debruça sobre um tema e dá o posicionamento dele sobre o tema que ele está se debruçando, beleza? Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Professor, entendi. Então, bora para a próxima. O texto denota a opinião de seu autor. Isso aqui é um ponto importante, tá, senhoras e senhores, que eu queria a atenção de todos e todas. Às vezes, existem provas que vão ser feitas pelas senhoras e pelos senhores em que a banca, na questão 3, ela dá a resposta da 2. Exemplo, tá? Na questão 6, ela dá a resposta da 4. Aqui é um exemplo. Se o texto denota a opinião, cara, é óbvio que ele é um artigo de opinião. Entendeu? Então, às vezes, uma leitura rapidinha ali na questão posterior pode te ajudar a evitar ali um problema, uma grande dificuldade, tá? Essa opinião, senhoras e senhores, ela foi dada de forma crítica. Por quê? O autor colocou o que era positivo e ele colocou o que era negativo sobre o tema. Ele não se indignou, alienada aquela expressão que a gente usa para tratar de quando o indivíduo ele é fora da realidade. Por isso que a gente diz que o indivíduo é alienado. Beleza? Tudo bem? Me permita tomar um golinho d'água aqui, só um minuto. Vamos lá. Continuando. Beleza? Então aqui, gabarito alfa novamente. Aqui eu tenho uma questão muito capciosa, mas que você vai lembrar do seguinte. Esse que, ele é um dos elementos mais cobrados em prova hoje em dia, tá? Em um anjo avisando aos magrinhos que não, a função sintática do termo destacado é, eu vou olhar para o quê? Eu vou olhar para o verbo. Cara, toda vez que tu for fazer análise sintática, tu vai fazer a mesma coisa. Procura primeiro o verbo. Ah, mas tá pedindo o sujeito. Ah, mas tá pedindo o predicativo do sujeito. Ah, mas tá pedindo o predicativo do objeto. Não importa o que está pedindo a gente da passiva. Não importa o que esteja sendo pedido, procure primeiro o verbo e identifique a transitividade dele. Avisando. Quem avisa algo, então esse verbo exige um objeto direto, mas avisa algo a alguém. Pode ser? Pode. Pode. Então eu tenho aqui um objeto indireto. Jobson, objeto indireto tem preposição, né? Tá aqui a preposição a. Então, magrinhos é objeto indireto. Por quê? Porque tem uma preposição unindo esse objeto indireto ao verbo, beleza? Então, o que isso quer dizer? Tá faltando um objeto direto. Ah, meu amigo, então esse que vai funcionar como objeto direto? Opa, professor, vai não. Ele vai funcionar como o elemento que faz parte do objeto direto. Então ele vai funcionar como conjunção integrante. Toda vez que você puder substituir a oração na qual a palavra que está colocada, toda vez que você puder substituir a oração por isso, esse que vai ser conjunção integrante. Quando você não puder substituir pelo isso, aí ele não vai ser conjunção integrante. Ele pode ser um pronome relativo, se ele vier antecedido de um substantivo ou de um artigo, ele vai ser substantivo, enfim. A função sintática, ela pode mudar, beleza? A função sintática, ela pode mudar, tranquilo? Dito isso, gabarito dessa questão, bravo, tá? Vamos lá. Aqui, oh, meu Deus, aqui eu marquei sem querer o gabarito, ó. Me perdoem, senhoras e senhores, não foi minha intenção, ó. Mas deixa eu explicar. Já dei o gabarito mesmo, o gabarito aqui é delta, não foi minha intenção. É tanto que a outra, ó, eu não sei o que foi isso aqui não, foi erro meu na hora da elaboração do material, lhes peço perdão e não me desconsiderem por isso, por favor. Vamos lá. Assinale com V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as assertivas.
Mais é um monossílabo. Mais. Monossílabo, só tem uma sílaba. Beleza. Nascera é trissílaba. E a divisão silábica é nascera. Professor, eu não entendo como é que eu faço divisão silábica numa palavra como essa. Cada vogal numa palavra como essa é uma sílaba. Lembra sempre, tá? Não existe sílaba, não existe sílaba em língua portuguesa sem vogal. A vogal é parte obrigatória da sílaba, não esqueça disso não, tá? Beleza? Pelo menos uma vogal eu preciso ter na sílaba. É só você pensar que a consoante ela recebe esse nome porque ela só tem som com outra letra. Que outra letra é essa, a vogal? A vogal é o elemento que dá sonoridade às consoantes. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, entendi. Então, tá errado aqui, né? Tá errado aqui. Isso aqui é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Por que que aqui é verdadeiro? Porque isso aqui é um dígrafo que eu vou separar, né? Beleza? Então, por isso que o gabarito aqui é delta. Tranquilo? Vamos para a próxima. Considerando os processos de formação de palavras, assinale a afirmação verdadeira. Bora aqui, para não cair em pegadinha do malandro, porque aqui é pouquinho cabreiro, tá? Palavra brasileiro é formada por derivação prefixal. Mentira. A palavra brasileiro é formada por derivação sufixal. Qual é o sufixo? Eiro. Beleza? Então, delta tá errado. Charlie. Desordenado é formada por derivação parasintética. Parasintética é aquela derivação, senhoras e senhores, em que você não pode remover nenhum dos elementos, tá? Você não pode remover nenhum dos elementos presentes. Se eu remover aqui o prefixo, a palavra morreu. Deixei o prefixo, removi o sufixo, a palavra morreu. Aqui isso não acontece. Se eu remover o prefixo, eu tenho ordenado. Então não é derivação parasintética, é prefixal e sufixal, tá? Bravo diz assim: em respectivamente a derivação imprópria, pois ocorre mudança na classe gramatical original pelo contexto em que é aplicada. Mentira! Sufixo mente, né? Eu ensinei para as senhoras e para os senhores nesta aula. O sufixo mente é um sufixo formador de advérbio. Então, naturalmente, você não vai marcar bravo nessa questão. As senhoras e os senhores marcarão item alfa, né? A palavra amparo é formada por derivação regressiva, uma vez que a primitiva é amparar, que tem na derivação elementos suprimidos. Professor, o que é o elemento suprimido? A desinência cai. Então, caçar, senhoras e senhores, vira caça. Almoçar vira almoço. Então, isso aqui a gente diz que é uma derivação regressiva. Por quê? Porque eu faço uma regressão. Eu reduzo o tamanho da palavra. Beleza? E para finalizar, vamos agora fechar com chave de ouro, vendo aqui uma situação de uso da vírgula, tá? Assinale a opção que apresenta o trecho cujo emprego da vírgula se justifica pelo mesmo motivo do sinal empregado em. Em outra de minhas vidas, o meu livro sagrado foi emprestado. Se as senhoras e os senhores perceberem, eu tenho aqui uma ideia de tempo. Eu tenho aqui um elemento, uma partícula que vai me dar aqui uma ideia adverbial, beleza? Professor, entendi, acho que entendi. Eu acredito que eu consegui entender agora, professor. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma outra situação na qual eu também tenha uma partícula que funcione como advérbio, tá? Vamos lá. Eu lia e relia as duas histórias. Criança não tem disso de ler uma só vez. Aqui eu tenho uma vírgula separando orações coordenadas assindéticas. Então a alfa está errado. Delta.
O livro que li cada vez mais deslumbrada era de aventura. Essa oração que está aqui no meio, senhoras e senhores, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Professor, por que explicativa? Porque está entre vírgulas. Se não houvesse vírgulas, as senhoras e os senhores iriam dizer que essa oração era restritiva. Charlie diz assim: e eis que escolhi um dia um livro chamado O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Eu tenho aqui uma partícula que funciona como termo acessório. Professor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você aqui que eu estou te dando o nome do autor do livro. Se eu estou especificando isso aqui, se esse elemento ele está funcionando como uma especificação aqui do autor, eu naturalmente não vou poder dizer que ele funciona como uma oração subordinada adverbial. Então só me resta o quê? Bravo como gabarito. Partícula adverbial, professor. Qual que é a partícula adverbial? Quanto a Aladim. Beleza? Tudo bem? Então aqui eu não posso marcar nenhuma outra opção que não seja alfa. Beleza? Tudo bem? Mais uma vez, antes de eu ir embora, meu povo, tá aqui o link, o link não, tá aqui o QR Code, tá? Eu nunca sei apontar direito, mas eu vou conseguir um dia. Tá aqui o QR Code. Vai ser um prazer ver você lá na MRV. Eu sempre digo que, às vezes, o evento de véspera, ele afeta a nossa moral de um tal jeito que o que você acredita não ser possível se torna possível. Então, já garantam a MRV de vocês o quanto antes, tá? Porque, gente, vai voar. Beleza? Tudo bem? É isso. Muito obrigado. Um grande abraço às senhoras e senhores. Fiquem com Deus. A gente se vê. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas, na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Fala, tribo! Por aqui você já sabe, professor Ricardo Rosselli, seu professor aqui de legislação, seu professor de direito aqui na Tribo Concursos. Vamos fazer aqui agora 10 questõezinhas trabalhando nossa operação Polícia Militar do Estado do Ceará, Operação Sertão, meu amigo. Isso aqui é Sertão, isso aqui é Nordeste. Operação Sertão, PMCE, pós-edital, versão Premium 3.0. Nós vamos com tudo aqui na tribo buscar essa sua aprovação na PMCE, tá bom? Seguinte, nesse bloco nós vamos fazer algumas questões, claro, focadas 100% na sua aprovação, trabalhando o tema de crimes de responsabilidade dos funcionários ou dos servidores públicos, beleza? Olha aqui, esse é o meu Instagram, tá bom? @Ricardo Rosselli. Então, qualquer dúvida, você manda para mim lá no @Ricardo Rosselli. Beleza? Vamos lá? Então, vamos junto. Olha aí, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos é o nosso tema de hoje.
Vamos fazer aqui 10 questõezinhas, trabalhando todo o conteúdo de processo de responsabilidade, ou melhor, de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Você vai ver que esse conteúdo dentro do CPP é um conteúdo muito pequeno, né? São ali 5 artigos, do 513 até o 518, é coisa bem pequena. Então, rapidamente ali você dando uma bisurada, fazendo umas questõezinhas, você consegue memorizar o que poderá vir na sua prova, tá bom? E é importante, porque isso aqui pode cair na prova, beleza? Pode ser conteúdo de prova, tá bom? Então, aqui está meu Instagram, né? @Ricardo Rosselli. Qualquer dúvida, mande mensagem lá. Vamos aqui. Primeira questão já diz o seguinte: os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos terão um procedimento especial que contempla, basicamente, lá no artigo 513, né, até o 518, nós temos a previsão da defesa, né? Defesa preliminar é basicamente isso. É só isso. No mais, vai ali seguir o processo e é isso que a gente vai ver aqui nas nossas questões. Vamos lá, olha só. Nos crimes afiançáveis, a possibilidade de, oferecida a denúncia ou queixa, o acusado ofereça resposta por escrito dentro do prazo de 15 dias. É o nosso gabarito. Você vai ver que essa alternativa aqui, ela basicamente vai responder todas as outras questões, porque é só isso que pode ser cobrado nesse conteúdo. É saber que o acusado, ele tem o direito de oferecer essa resposta por escrito no prazo de 15 dias. Lembrando que o artigo fala de crimes afiançáveis, mas hoje, como se desse a entender que tem crimes que são inafiançáveis, mas hoje todos os crimes de responsabilidade de servidores eles são afiançáveis, né? Então, nos crimes afiançáveis, quais são os crimes afiançáveis? Todos, beleza? Todos que podem ser aplicados ali a essa hipótese. A possibilidade de oferecer a resposta por escrito em 10 dias, não. Resposta por escrito em 15 dias, sem juntar novos documentos, pode sim. Se não for conhecida a residência ou este se achar fora da jurisdição, intimação por edital, não. Afastamento imediato das funções, não, né? Então, esse procedimento especial, e aí a partir daqui a gente já vai um pouco mais rápido nas questões, porque você vai ver que isso vai se repetir. O procedimento especial aplicado aos servidores públicos. Por que que a expressão utilizada no código é funcionários públicos? Porque o nosso CPP, ele é da década de 40, ele já tem quase 100 anos. Hoje, a nomenclatura correta, juridicamente falando, é servidor público. A gente vê isso lá no direito administrativo, né? Quem são os agentes públicos, servidores públicos e tal, empregados públicos. Então, os crimes de responsabilidade dos servidores públicos, 5 artigos do 513 até o 518, possibilidade de oferecer uma resposta prévia, uma defesa prévia ali no prazo de 15 dias. É basicamente isso. Questão 2. Jonas, estagiário da primeira vara criminal da comarca Alfa, se deparou com determinado processo que fugia à regra das relações processuais rotineiramente analisadas. Ao conversar com seu chefe, Jonas foi informado de que naquela situação seriam aplicáveis as normas de legislação processual que versam sobre o processo de julgamento de crimes de funcionários públicos. Em assim sendo, o estagiário resolveu estudar detalhadamente a matéria, né? Estudou bem rapidinho, que é bem pequeno. Considerando as disposições do Código sobre o processo de crimes de responsabilidade dos funcionários, é correto afirmar que, nos crimes de responsabilidade dos funcionários processados e julgados por juízes de direito vitalícios, a denúncia ou a queixa deve ser instruída com documentos ou justificação que comprovem cabalmente a existência de delito e a autoria imputada ao agente, né? Isso aqui meio que não tem nada a ver com o que nós estudamos lá no capítulo dos crimes de responsabilidade dos servidores. Falso. O juiz rejeitará a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor da inexistência de crime. Esse é o nosso gabarito. Eu falei para você que o servidor ele pode fazer essa defesa prévia e essa defesa prévia ela visa exatamente evitar que o processo continue. Então, se o magistrado já considerar que é improcedente aquela denúncia, aquela queixa a partir da defesa prévia, encerra ali aquele processo. Então, letra B.
Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em forma, o juiz vai autuar e notificar o acusado para responder em 10 dias. Falso. Na instrução dos demais termos, observar-se-ão subsidiariamente o tribunal do júri. Não. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se acha fora da jurisdição, aqui vai falar também da citação por edital, né? Cortou aqui a alternativa, mas também está falso. Nosso gabarito é a letra B. Questão 3. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, estando a denúncia ou queixa em forma e sendo uma infração afiançável, o acusado será notificado para responder por escrito no prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias ou 20 dias. Você vê, né, como se repete? Bem tranquilo. A gente já falou no começo da aula, já deu a carta, vai só derrubando todas as questões que vierem sobre esse conteúdo. Prazo de 15 dias. Olha aí, mais uma vez. O Código de Processo Penal Brasileiro, em seu capítulo que trata do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários, prevê que nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em forma, o juiz vai autuá-la e ordenar a notificação para responder por escrito dentro do prazo de 5, 10, 15, 20 ou 25 dias, ou 30 dias. 15. A respeito do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários, marque a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal. Nos crimes inafiançáveis, aqui já começou errado, né? Porque, na realidade, são os crimes afiançáveis. Cuidado, cuidado. Ah, professor, o senhor está dizendo aí que é fácil, que são poucos artigos e tudo. São poucos artigos, realmente, mas não é fácil. E você tem que ficar bisuradinho. Porque esse tipo de conteúdo aqui é o que te diferencia da concorrência. Porque, poxa, pensa comigo. Inquérito, ação penal, isso aí todo mundo, ó, vai papirando, valendo, valendo. Só que você, meu garotinho e minha garotinha, aluno da Tribo, tem que ir além. É por isso que você vai ser aprovado. Porque você vê as partes mais remotas do edital. Você estuda com afinco. E você gabarita aquela questãozinha que todo mundo erra. Então, pegue uma aula como essa, que vai servir de exemplo para você, e estude essa parte também, com detalhes. Crimes inafiançáveis não se aplicam. Defesa preliminar quantos dias? 15. São os detalhes desse tipo de conteúdo que vão fazer com que você seja aprovado. Tá bom? Então vamos lá, vamos junto. Nos crimes insuscetíveis de graça ou anistia, a gente não fala disso aqui de forma alguma. Nos crimes imprescritíveis. Nos crimes afiançáveis, aqui começou bem, né? Vamos ver. Estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. É o nosso gabarito. Nos crimes hediondos, em nenhum momento aqui a gente falou de crime hediondo. Questão 6. José, funcionário público, foi investigado pela prática de peculato, que é um crime do servidor público, né? É um crime cometido por servidor público. Ao final do inquérito, ele foi indiciado pela autoridade e o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. Diante da farta documentação dando conta da prática criminosa, em relação aos procedimentos nos crimes de responsabilidade dos funcionários, marque a alternativa correta. Letra A. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 14 do Código de Processo Penal na ação instruída por inquérito policial. Esse é o nosso gabarito.
aqui na questão 6, de fato, né, a questão ainda foi bem enfática, né? Olha só, há uma farta documentação que gera ali fortes indícios de autoria daquele crime. Então, quando essa ação penal relacionada a crimes de responsabilidade dos servidores públicos for instruída a partir de inquérito policial, principalmente aqui considerando essa questão da farta documentação, a questão foi generosa, né? Colocou essa observação para fazer você lembrar. Nós teremos a desnecessidade da resposta preliminar, dessa defesa prévia, 15 dias. Tranquilo? É um bizuzinho para você não esquecer isso aqui. Então, letra A é o nosso gabarito. Nos crimes afiançáveis, vai mandar responder em 10 dias, mesmo erro de sempre. Se não for conhecida a residência, ou este se achar fora da jurisdição, o processo vai ficar suspenso? Não. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz receberá a denúncia e ordenará a citação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Qual é o erro dessa questão aqui? Qual é o erro? Quero ver você dizer para mim. A letra D aqui foi pegadinha pesada, né? Pegadinha pesada. Entra naquela historinha que nós já conversamos dos detalhes. Olha que pegadinha pesada aqui na letra D. Por quê? Porque foi uma pegadinha que trocou a palavrinha notificação por citação. Nesse momento, nós não temos a figura da citação, tá bom? É a notificação, olha só. Até aqui na letra B estaria correto, ó. O erro aqui foi só o prazo, tá bom? Então, citação tornou o item errado. Se você, professor, marcar a letra D, ó, foi quase, né? Foi bem perto. Mas isso é para você ligar o radar. Ficar mais esperto ainda. Porque a banca vai trabalhar esses detalhes. Escute o que eu estou lhe dizendo. Isso aqui se aplica para todo o processo penal. Então, momento de pós-edital é momento de revisão, momento de lei seca, momento de questão. Leia muito o CPP, leia muito o código, leia muito também. Ou melhor, faça muito também questão, né? Faça muita questão. Perfeito? Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 3 dias. Também, né? Nosso erro aqui foi o prazo. Questão 7. Sobre o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, marque a alternativa correta. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. É o nosso gabarito, bem tranquilo, né? Mesma questão que nós vimos lá na primeira. E eu te falei, né, desde o começo da aula que a gente falando que vai se repetir porque são só 5 artigos. Não tem como fugir disso. Em caso de desconhecida residência do acusado, não cabe nomeação de defensor. O processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos compete ao juiz federal? Não, né? O crime de competência da Justiça Estadual será Justiça Estadual. O juiz não pode rejeitar a denúncia ou queixa, ainda que convencido pela resposta do acusado. Se a função da resposta do acusado é exatamente essa, tentar convencer o juiz para que ele não aceite ali a denúncia ou a queixa, é claro que pode, né? Claro que ele pode rejeitar.
Nos crimes afiançáveis praticados por funcionários públicos, durante o prazo concedido para a resposta, os autos só podem ser retirados pelo acusado? Claro que não. Então, questão 7, fechamos aqui letra A, o nosso gabarito. Questão 8. No que tange aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a alternativa correta. Letra A. O processo e julgamento desses crimes compete ao chefe imediato do funcionário público. Já imaginou, né? Cometer um crime de peculato, concussão e ser julgado pelo seu chefe imediato. Seria bizarro, né? Cadê o poder judiciário? Quem vai processar e julgar esses crimes é o juiz, é o magistrado. Reserva de jurisdição, aplicação do direito ao caso concreto. Então, letra A aqui está totalmente falsa. A queixa ou a denúncia poderão ser anônimas, não necessitando de nenhum documento que a instrua ou de qualquer declaração da impossibilidade de apresentação de provas. Precisa sim. Os crimes de responsabilidade são crimes afiançáveis. Você vê também que as questões gostam muito de brincar com essa história de afiançável, inafiançável, bota imprescritível, bota insuscetível de anistia, de graça, de indulto, bota detalhes hediondos, coisas que não existem, né? Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos são afiançáveis. Nas hipóteses de crimes afiançáveis, quais são os crimes afiançáveis dos servidores? Todos. Todos. Não tem crimes inafiançáveis. Mas se você for para a letra de lei do Código, aí tem que ficar atento, porque lá fala, nas hipóteses de crimes afiançáveis. Perfeito? Se o servidor público estiver fora da jurisdição, será considerado rével? Não. Só sobrou a letra E. Vamos ver. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado se ele ficar convencido pela resposta do acusado ou do defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Também já falamos bastante sobre isso. Nosso gabarito aqui da questão 8 ficou por conta da letra E. Questão 9. Marque a resposta correta a respeito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O processo de julgamento nestes crimes compete ao chefe imediato do funcionário público? Não, né? Parece que a 9 aqui repetiu, a 8. Deixa eu ver. Aparentemente repetiu a 8. Vamos ver, vamos conferir. A queixa ou denúncia podem ser anônimas. Acabamos de ver que não. Inafiançáveis também vimos que não. Será considerado rével? Não. Letra E, né? O juiz rejeitará a queixa ou denúncia se convencido pela resposta da inexistência de crime ou da improcedência da ação. Ficou aqui a mesma coisa da 8. Vamos ver a 10, então. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Penal acerca dos crimes de responsabilidade praticados por funcionários públicos. Não tem nenhum prejuízo a questão ter repetido, até porque você já percebeu, né? que com pouco tempo de aula só se repete as questões são as mesmas. Porque só são 5 artigos, não tem como fugir disso. Então, poxa, se você assiste uma aula dessa, assistir aqui a aula, professor, ver as questões e tal, ficou bacana, vai lá no seu CPP e lê esses poucos artigos. É impossível, a palavra é forte, né? É impossível você errar isso aqui na prova. Não erra. Crimes inafiançáveis, falso. Prazo de 10 dias, falso. 15 dias. Beleza? Tranquilo? Então vamos fechar aqui nossa aula.
com chave de ouro na questão de número 10. Marque a alternativa correta de acordo com o CPP acerca dos crimes dos funcionários públicos. Letra A. Após recebida a denúncia ou queixa, será o acusado citado seguindo-se o rito ordinário perfeito. Aqui, lá no artigo 517, 518, o artigo fala só assim, ó. Recebida a denúncia ou queixa, segue-se o disposto no título tal, capítulo tal. Não menciona o rito ordinário. Então você precisa ficar muito, mas muito atento a essa observação aqui agora. Vamos lá, vamos entender, fazer uma linha cronológica. Houve um suposto crime de responsabilidade. O acusado ele é notificado, não é citado, ele é notificado para oferecer ali a sua resposta prévia, a sua defesa prévia. Qual o prazo? 15 dias. Aí ele fez a defesa prévia. O juiz ele pode acatar ali os seus argumentos e considerar improcedente a denúncia ou a queixa e ali morre o processo, acaba ali. Ou o juiz pode dizer assim, poxa, muito embora você tenha feito a sua defesa prévia, eu discordo. Isso aqui tem que continuar, esse processo tem que continuar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai receber a denúncia ou a queixa. Professor, e agora? Agora continua o processo penal normal. É só isso. O procedimento especial é só isso. Então, após recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado seguindo-se o rito ordinário. Letra A é o nosso gabarito. Letra B. Se não for conhecida a residência, a autoridade judiciária determinará a revelia. Já vimos que não. Antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele pode apresentar defesa em 5 dias? Não. O tribunal do júri é o competente para esse tipo de processo? Não. Emprega-se o rito sumário? Não. É o rito ordinário. Cuidado com essa observação. Após o recebimento da denúncia ou queixa, segue-se o rito ordinário. Não é o sumário, não é o sumaríssimo. Rito ordinário. Perfeito? Tranquilo? Com isso, nós fechamos aqui o nosso gabarito final e a nossa aula. Eu fico por aqui. Forte abraço. Vamos com tudo buscar a sua aprovação. Até o nosso próximo encontro. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas ó, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas na íntegra, 100% ao vivo dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.